Saudações, estudantes! Começa agora o segundo ano de língua portuguesa do ensino médio. Nessa etapa, nosso foco é a literatura. Afinal, para estudar português, precisamos conhecer a forma como nossa língua foi trabalhada através dos tempos. E isso se pode ver nas diferentes fases da literatura. Vamos analisar as 3 gerações do romantismo, a primeira com Gonçalves Dias e os versos que todo mundo conhece. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É a época do romance indianista e urbano, como Guarani e Iracema, que mostram o índio como o grande herói. Depois, o chamado mal do século fazem que os escritores cultivavam o pessimismo e a atração pela morte. E a seguir, a geração comprometida com a causa abolicionista e republicana. Do romantismo, vamos passar ao movimento chamado de realismo, em que as obras focalizavam mais o cenário urbano e as personagens das cidades. Vamos ver ainda outros períodos literários, como parnasianismo e simbolismo. Você vai ver que em cada época as preocupações dos escritores são diferentes e que os estilos também variam ao longo do tempo. Que tal começar agora mesmo? Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros, enquanto romancista e contista. Na prosa, Machado é contido e elegante. Os poemas feitos por ele são algumas vezes chocantes na crueza dos termos, similar à crueza de Augusto dos Anjos. Na fase romântica, o escritor transpõe os poemas para um ambiente urbano, espelha-se em José de Alencar. Mas quanto à rispidez e volúpia, pelo contrário, Machado mostra certo conservadorismo. Ele preserva o diálogo direto com o leitor. Por isso, talvez uma das características mais marcantes seja a narrativa curta, que prende a atenção do leitor. Ela está presente em diversos contos, como o intitulado Fulano, inserido no livro História Sem Data. Neste conto, o narrador dirige-se ao leitor para contar o ocorrido e estabelece o elo. Ele nos convida a apreciar o conto, inserindo falas como: venha o leitor comigo, não imagina você, caro leitor. Eu confesso-lhe, e nada posso afirmar-lhe sobre a causa disso. São interferências na narrativa, pontuadas pelo respiro do diálogo. Deste modo, o leitor tem de participar e estar atento. Quando um verbo precisa de complemento na oração, este termo é chamado de objeto, e eles podem ser de 2 tipos. Se o verbo pedir um complemento sem preposição obrigatória, chamamos de objeto direto. É o que acontece quando dizemos: o operário usa a ferramenta. Perceba que o verbo usar não pede preposição para ter significado no complemento. Agora, quando o complemento da frase faz uso de preposição, temos aí um objeto indireto. Preste atenção nesta frase. O gerente concorda com o supervisor. Notou que o verbo concordar pede a preposição com para que o complemento tenha sentido? Uma dica interessante. Para saber se o complemento é objeto direto ou indireto, basta fazer a pergunta: o operário usa o quê? Usa a ferramenta. Não há preposição, ou seja, objeto direto. No outro caso, o gerente concorda com o quê? Com o supervisor. Há preposição. Então, temos um objeto indireto. Você já ouviu falar do naturalismo presente na literatura? Os romances naturalistas se destacam pela abordagem extrema do sexo e pelo uso da linguagem falada. O resultado é um diálogo vivo e verdadeiro, que na época foi chocante de tão inovador.
Ao ler uma obra naturalista, temos a impressão de estar lendo uma obra atual, que acabou de ser escrita. No texto Mulato, de Aloísio Azevedo, o naturalismo surge mostrando uma literatura não mais romântica, mas com temas proibidos. O aborto e a hipocrisia da vida provinciana se somam a caricaturas, como um padre mentiroso, devasso e assassino. Os naturalistas confiavam que o indivíduo fosse mero produto hereditário e que o comportamento seria fruto do meio em que se vive. A perspectiva evolucionista de Charles Darwin inspirava os naturalistas. Eles acreditavam que a seleção natural impulsionava a transformação das espécies. Por isso, a personalidade humana é retratada com agressividade, violência e erotismo. Não parece muito romântica a descrição de odores humanos e corpos suados, não é mesmo? Todos estes elementos foram enfatizados em textos pertencentes ao estilo naturalista, com extremismos de realidade. Em textos como Naná, de Émile Zola, o leitor torna-se espectador de um ambiente repleto de sensações que envolvem a descrição crua do ambiente. Neste estilo literário, as obras retratam a realidade de forma ainda mais objetiva e fiel do que no realismo. Por isso, o naturalismo é considerado uma radicalização desse movimento. Influenciados pelo positivismo e pela teoria de evolução das espécies, os naturalistas apresentam a realidade com rigor quase científico em nuances de objetividade, imparcialidade, materialismo e determinismo. A linguagem dos romances é coloquial, simples e direta. Muitas vezes, para descrever vícios e mazelas humanas, são usadas expressões vulgares e chocantes. Olá! O espírito do romantismo invadiu o início do século XIX e se disseminou na arte em todas as formas de expressão. Já o realismo chegou para contracenar com a subjetividade e impor um jeito mais objetivo de ver a vida. O resultado disso é a perpetuação dos dois estilos na arte até os tempos atuais. Não há como ser um ou acabar com a presença do outro. Pode não parecer, mas muitas produções artísticas têm hoje influência destes dois estilos. O romantismo e o realismo convivem nas formas de linguagem e na expressão artística. Na letra da canção Travessia, do mineiro Milton Nascimento, é possível perceber a presença destes dois estilos literários. A canção inicia com doses românticas ao anunciar: "Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver", mas também mostra doses de realidade ao declarar: "Meu caminho é de pedra, como posso sonhar?". E você, já percebeu a presença destes estilos nas canções que costuma ouvir? O romantismo e o realismo são duas das escolas estéticas pertencentes ao século XIX. Alguns autores publicaram obras nos dois momentos, iniciando com textos românticos e depois passaram a desenvolver obras de cunho realista. Machado de Assis é um belo exemplo. No primeiro livro do escritor, chamado Crisálidas, é possível perceber traços do romantismo. Em um trecho do poema, ele diz: "Tu nascestes de um beijo e de um olhar. O beijo, numa hora de amor, de ternura e desejo, uniu a terra e o céu." O romantismo aparece no sentimento entre a terra e o céu, mas os versos românticos não tiveram muita repercussão na crítica. Ao dar continuidade à produção literária, Machado de Assis inaugura em 1881 o realismo no Brasil, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. A obra é reconhecida por enfatizar os fatos tal como na vida real, ou seja, sem fantasias.
A linguagem também se tornou mais objetiva e rumou para o abandono de elementos como os regionalismos típicos do romantismo. O desenvolvimento do romance brasileiro teve duas vertentes folhetinescas. O romance urbano, representado por Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, e o romance regionalista com a presença de autores como Bernardo Guimarães, de A Escrava Isaura, Visconde de Taunay, de Inocência, e Franklin Távora, de O Cabeleira. José de Alencar apresenta vasta produção literária e títulos pertencentes tanto ao romance urbano, como Senhora, quanto ao regionalista, como em O Gaúcho. José de Alencar inaugurou um caminho muito proveitoso para a literatura brasileira. Ele colocou o foco sobre as realidades regionais. Ao mesmo tempo, apontou nos romances urbanos a observação psicológica dos personagens. José de Alencar foi o escritor que facilitou a nacionalização da literatura no Brasil e consolidou o romance brasileiro. Tchau, até mais! Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre a obra do baiano Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos, e que fez parte da terceira geração do romantismo brasileiro. Castro Alves nasceu em 1947 e morreu jovem, com apenas 24 anos. Viveu em um período marcado pelo início de uma crise na classe dominante de senhores rurais e parte da burguesia. Uma época também assinalada pelos desacordos na ideologia dos proprietários de terra, fato que levou a classe artística, intelectuais e militares a se darem conta da distância entre os interesses da elite e do resto da população. Foi nesse contexto que a literatura passou a assumir uma função crítica. Nas obras de Castro Alves existe a presença do amor, sim. Mas ele supera o individualismo das gerações anteriores ao fazer uma crítica da realidade. Como falar, por exemplo, sobre o papel do negro e da escravidão na sociedade brasileira. As principais obras deixadas pelo poeta são Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso e Os Escravos. Olá! O século XIX foi a época em que o teatro despontou e a literatura do romantismo estreou no livro Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. O autor retrata os hábitos da classe pobre do Rio de Janeiro. É chamado de crítica de costumes ou romance picaresco. O protagonista desse tipo de relato é um pícaro, ou seja, um espertalhão, um astuto, que geralmente vive de expedientes escusos. Quase todos os escritores do romantismo escreveram para o teatro. Um dos mais conhecidos dramaturgos dessa época foi Martins Pena. Ele escreveu 28 peças teatrais e se ocupou dos costumes da época. No reinado de Dom Pedro I, surgiu o grande ator brasileiro João Caetano dos Santos. Ele era especialista em papéis dramáticos e fez personagens de autores como Shakespeare e Molière. Mas a interpretação do ator na montagem, de Antônio José, ou o poeta em Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, dá início a um teatro com temas e atores brasileiros. A peça O Juiz de Paz na Roça revela o dramaturgo Luiz Carlos Martins Pena, um dos autores mais importantes da época. As comédias dele faziam uma crítica bem-humorada da sociedade do século XIX.
Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro, numa família bastante pobre, mas ele se tornou diplomata e chegou adido em Londres. Fazia rir com situações engraçadas envolvendo personagens do interior em contato com a corte. Foi um dos primeiros a retratar o princípio da urbanização do país. O livro Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado inicialmente em folhetins anônimos no suplemento literário do jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro. O texto aparecia assinado por um brasileiro. Mais tarde, ele foi editado em livro e, daí sim, assinado por Manuel Antônio de Almeida. O romance mostra de forma divertida a vida da baixa sociedade no Rio do início do século XIX. A visão de mundo que ele apresenta não está marcada por traços idealizados ou sentimentalistas. Ao contrário, o autor se vale de um estilo objetivo e realista. O romance põe em foco, com traços caricaturais, os tipos populares, diferente dos romances urbanos de José de Alencar, por exemplo, que retratavam a sociedade dos saraus e da corte. Em Memórias de um Sargento de Milícias, o personagem principal nasce assim: formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E esse nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. Tchau, até mais! Olá! Você sabia que na literatura o parnasianismo é chamado de estética da arte pela arte? Isto significa que a preocupação fundamental é com o fazer poético, ou seja, não é uma arte em que existe a presença da crítica ou preocupação de ordem social. O poeta parnasiano busca a construção da beleza, isto é, do que ele considera belo. E nesse conceito de beleza, destaca-se a construção de um verso tecnicamente perfeito. Por vezes, a crítica considera que o conceito de arte pela arte existia apenas para criar ou ressaltar a beleza, e por isso estava vazia de significado, o que nos leva a acreditar que a admiração pela forma é o que se busca ao admirar a obra parnasianista. Como no poema de Olavo Bilac intitulado Perfeição, em que ele escreve: nunca entrarei jamais no teu recinto, na sedução e no fulgor que exalas, ficas vedada num radiante cinto de riquezas, de gozos e de galas. A prosa realista destacou o elemento psicológico no registro do brasileiro do fim do Império e do início da República. Desse período destacam-se os romances de Raul Pompeia e Machado de Assis, que deixaram bem claro a aversão aos padrões conservadores da época. O realismo foi desdobrado em outro movimento, chamado naturalismo, que vinculava a arte às novas teorias cientificistas. Correntes científicas como o evolucionismo e o positivismo estavam presentes nas obras naturalistas. Aloísio Azevedo, autor dos romances O Cortiço e O Mulato, foi um expoente do naturalismo. A literatura partia do ambiente para falar da miséria urbana. No contexto social, vivia-se a decadência da aristocracia rural e a superação do regime monarquista no país. Tchau, até mais! José de Alencar, o maior autor do período romântico brasileiro, escreveu peças de teatro, ensaios, crônicas e romances. Nasceu em 1829, no Ceará. Mais tarde, a família se muda para o Rio de Janeiro, onde ele cursa Direito. Aos 28 anos, esboça
Os Contrabandistas, o primeiro romance dele. Depois de formado, aceita convite para trabalhar como cronista no jornal carioca Correio Mercantil. No espaço Ao Correr da Pena é que surgem os capítulos dos futuros romances do autor. No romance O Guarani, Alencar nos mostra o nascimento do Rio de Janeiro, mas também nos joga no emaranhado de emoções que envolve os indígenas, a família de colonizadores portugueses e a vida na colônia. É uma história que se passa no Brasil do século XVII, onde o personagem principal, o índio Peri, apaixona-se por Ceci, a filha do português. A miscigenação foi tema de outros romances do escritor, como Iracema e Ubirajara. Ficou curioso? Então, boa leitura! Hoje você terá a oportunidade de acompanhar algumas das obras de autores relevantes em nossa literatura. No romantismo, preste atenção no trecho de Manuel Antônio de Almeida, na obra Memórias de um Sargento de Milícias. O compadre compreendeu tudo, viu que o Leonardo abandonava o filho, uma vez que a mãe o tinha abandonado, e fez um gesto como quem queria dizer: está bom, já agora. Vá, ficaremos com uma carga às costas. Já José de Alencar relata as personagens em romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Em Iracema, ele a descreve como a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Em Um Mulato, Aloísio Azevedo instaura o romance naturalista. A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísica e aflautada de mulher cantar em falsete. Por fim, temos a prosa realista no fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O autor escreve: aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Chegamos ao fim de mais um ano. Você aprendeu muitas coisas até aqui. Já deve ter percebido como os acontecimentos políticos e sociais influenciaram a obra literária do Brasil. Por exemplo, a proclamação da República, no final do século XIX, marcou o surgimento do realismo. Tudo isso com uma forte influência do positivismo francês. A literatura realista foi uma reação à proposta romântica. A sociedade vivia um momento de liberalismo, socialismo, positivismo e cientificismo. E com isso, o realismo cresceu e ganhou espaço na literatura. Ao mesmo tempo, os parnasianos buscavam um lugar ao sol, interessados pela beleza dos poemas, a rima, a metrificação, a forma. Também no século XIX, os simbolistas marcaram época, com ênfase em temas místicos e subjetivos. Enfim, como você viu, foi um período produtivo para a literatura brasileira. Parabéns pelo esforço! Você concluiu mais uma etapa importante. Até o terceiro ano!